Boa noite, senhor presidente da Câmara. Boa noite, vereadores. Boa noite à população, à comunidade presente aqui nessa reunião. Quero primeiramente agradecer a oportunidade que foi me dada, quando foi concedida a palavra livre. E eu faço diante de uma sugestão que ocorreu na sessão passada, de alguns vereadores, para que fosse me dada a oportunidade de estar aqui respondendo, explanando questões que ainda possam trazer dúvida com relação ao assunto que diz respeito à minha pessoa. E eu estive aqui, acredito que faz 4 semanas mais ou menos, acredito que foi no dia 15 de junho, e tratamos do assunto, não na sessão aberta, pública, mas na reunião com os vereadores. E então o assunto já foi tratado naquela oportunidade, e eu venho aqui ratificar, que é confirmar aquilo que eu já tinha dito, Não é retificar, não é consertar, não é mudar nada daquilo que foi lhes dito, Mas sim ratificar, que é confirmar. E acredito que seja interessante hoje, com essa plateia presente, também tomar conhecimento através das minhas palavras e das dúvidas que possam estar surgindo, que os vereadores queiram perguntar, para a gente poder ter oportunidade de esclarecimentos. O salário de vice-prefeito, ele é devido a ele, mesmo que ele não atue diretamente na administração, mesmo que o vice-prefeito não cumpra o expediente e somente assuma o cargo quando o prefeito se afaste do cargo. Alguns anos atrás, isso acontecia, o prefeito administrava sozinho, o vice-prefeito nem participava, mas por lei ele tinha direito de receber o salário de vice-prefeito, mesmo não estando atuando, trabalhando na prefeitura. Desde o dia 1º de março de 2013, eu cumpro o expediente diariamente na prefeitura, atuando na administração, na gerência municipal de convênios, na busca e na execução de projetos, de recursos recebidos do Estado e da União, no atendimento da população, enfim. A Secretaria de Estado da Educação, a qual eu pertenço como funcionário público do Estado, como professor, me concedeu a disposição funcional para trabalhar na administração municipal como vice-prefeito. Então, legalmente, eu pedi esse afastamento com ônus para a origem, mantendo o salário de professor. O fato, no entanto, que me impede de receber o salário como professor e vice-prefeito é a acumulação de cargos, uma lei que existe. Como não existe regulamento específico para vice-prefeito, por analogia, segue-se a regra estabelecida ao prefeito. Porém, não acontece a mesma regra para cargos públicos, no caso do vereador, como citei para vocês. Nós temos ao vereador é permitido que ele tenha um cargo de professor no Estado, pode ter mais um cargo de professor no município e mais um terceiro cargo de vereador, e todos eles remunerados. Não vamos questionar a lei permite, é legal, nós temos 2 vereadores, o Lauro e o Naquinho, que estão nessa situação. Então, eu acreditei que a analogia poderia ser feita a esse caso, Então, e a interpretação que o Ministério Público tem e que o Tribunal de Contas tem é que essa analogia não pode ser feita ao vereador, mas sim à regra do prefeito. Quando fui informado da inconsistência e impossibilidade de receber os vencimentos do Estado e do município no final do mês de maio desse ano, imediatamente eu solicitei, eu pedi na prefeitura a suspensão do salário de vice-prefeito e procurei a orientação no Ministério Público. O procedimento recomendado foi fazer a opção por um dos vencimentos e realizar a devolução dos valores recebidos do outro cargo. Casos semelhantes aconteceram em outros municípios, inclusive aqui no caso de União da Vitória, onde o vice-prefeito também estava na mesma situação
e recebeu alguns meses, e depois, aparecendo essa inconsistência, ele optou pelo salário de vice-prefeito e suspendeu o salário de professor de Estado. Então, não é o primeiro caso, inclusive foram palavras do promotor, né, doutor André, que existem entendimentos diferentes a respeito desse caso, né? Então não existe uma lei clara, específica, e foi por isso que eu acreditei que eu não estava agindo de forma errada. Mas, se o procedimento é recomendado e a lei determina que seja devolver, então eu me proponho a manter os meus vencimentos como professor de Estado, até para mim manter a minha carreira, né? A previdência do Estado e a carreira, e fazer a devolução para o município. Então, não haverá prejuízo ao erário público. Então, não houve desvio de recurso público, né? O salário de vice-prefeito era declarado mensalmente pelo setor de recursos humanos do município ao Tribunal de Contas, né? A prefeitura precisa passar toda a folha para o Tribunal de Contas, então ela é conhecida. Dessa forma, como esse salário era declarado, teve desconto de INSS, de imposto de renda também. E certamente o município não terá prejuízos ou perdas, pelo contrário, não terá que pagar o salário de vice-prefeito aqui em Cruz Machado enquanto eu estiver ocupando o cargo, né? E a devolução não será aquela que eu recebi, descontado de imposto de renda e descontado do INSS. A devolução deverá ser o valor que a prefeitura pagou, né? Do INSS, do imposto de renda, inclusive o INSS patronal, né? Acrescido da atualização monetária. Então, a mim caberá continuar o trabalho na prefeitura com meu salário de professor de Estado reduzido em aproximadamente R$2.000 mensais, em função do afastamento da função de diretor de escola. Eu não pretendo aqui apresentar justificativas a algumas acusações que aconteceram, né? Mas expor os fatos como realmente ocorreram. A população que me concedeu a oportunidade de estar na administração do município o fez porque me conhece há muitos anos. E acredito que não existe fato algum que me desabonasse, né? Como professor, como diretor em 2 colégios por muitos anos, administrando recursos financeiros, PDDE, fundo rotativo, todas as prestações de contas foram aprovadas, né? Não tive nenhuma prestação de conta reprovada. Então isso para mim é uma questão de honra, é questão de caráter, e não é agora, no momento desse, né, depois de 54 anos de idade, que vou mudar a minha pessoa, a minha conduta, né? Então, quero assim que seja claro que foi um erro, né, eu acreditar que estava correto, né? E o que eu proponho, né, irá ressarcir o município e não haverá perdas, não haverá prejuízo, né? E quero também deixar claro que não há procedimento instaurado pelo Ministério Público ou no Tribunal de Contas até a presente data. Então, por minha livre e espontânea vontade, eu estou me apresentando para corrigir o equívoco. Bom, o procedimento, então, era fazer a suspensão do pagamento e solicitar o levantamento dos valores recebidos. Isso foi feito através de ofício interno no final de maio, e o Ministério Público orienta e recomenda, então, que a forma correta disso acontecer é instaurando um processo administrativo. Então, o prefeito, através de decreto, ele nomeou uma comissão de 3 funcionários efetivos, né, do setor de contabilidade, do setor de recursos humanos e do setor de tesouraria, né? Inclusive, houve uma emissão do 2º decreto, né, substituindo um membro, porque era um membro comissionado, então ele não poderia fazer parte
dessa comissão e então foi substituído por um funcionário efetivo. Essa comissão fará o processo de levantamento dos valores e atualização monetária. Então, a incumbência dessa comissão será isso. E após, será estabelecido o prazo para o pagamento, que segundo a orientação da promotoria, deve ocorrer dentro do mandato, ou seja, até o final do ano de 2016. Então, seriam essas as informações que eu tenho para passar aí para a Câmara e para a população que está presente. Essa segunda parte de instaurar um processo administrativo da parte da Prefeitura. E isso já está sendo feito, né? Essa comissão já foi nomeada e tenho certeza de que os resultados, os números, todo o processo, ele, como é de direito dos vereadores, vocês poderão tomar conhecimento de tudo o que acontece, né? E do resultado final desse processo. Então, estou à disposição se tem alguma pergunta, alguma questão dos vereadores.